Você que venceu essa... Era uma ameaça, agora ela se tornou real, né? A chuva estava vindo. A gente vai começar orando e a gente vai também lembrar dos nossos irmãos que estão enfermos. Opa, hoje não. Hoje sim. Vamos orar. Se lembrar desses irmãos que estão enfermos, pedir pela nossa aula, colocar a nossa atenção, nosso coração na palavra do Senhor e aquilo que a gente já tem ouvido acerca da graça e pedir para que a gente saia realmente transformado dessa manhã aqui durante essa aula. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, porque as tuas misericórdias, elas se renovaram mais essa manhã. E nós somos gratos porque, por causa do teu grande amor, por causa da tua graça, é que a gente pode viver uma vida em novidade, uma vida em esperança. A gente pode olhar para frente e ter como nosso alvo o Senhor na nossa caminhada. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos, ainda que não vejamos assim todos os dias, mas nós sabemos que o Senhor tem sido gracioso e misericordioso dia após dia, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti nossos irmãos que têm passado pelas enfermidades, Pai, alguns que têm lidado com tratamentos, Pai, de doenças que ao nosso olhar é tão complexo, tão difícil, mas nós pedimos pela Tua misericórdia, pedimos pela Tua graça, pedimos pelo Teu renovo na vida desses irmãos e de seus familiares. Pedimos também porque sabemos que é o Senhor que tem as respostas, é o Senhor que tem o consolo verdadeiro, é o Senhor onde a gente encontra a cura completa. E obrigado porque antes mesmo de qualquer cura física, o Senhor já curou a alma desses nossos irmãos e queremos ainda assim colocar a vida desses nas Tuas mãos, Pai. Nós oramos por essa aula, nos ensina, nos exorta e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós temos aprendido sobre essa doutrina da graça e nós temos percebido o quanto essa doutrina ela é um tanto, às vezes, complexa demais para o nosso entendimento. Às vezes são perguntas que são trazidas domingo após domingo aqui. Às vezes a gente olha e percebe que talvez a gente não esteja entendendo ainda essa doutrina, porque, de fato, é difícil para nós entendermos. E é por causa do Espírito Santo que a gente consegue compreender. Algo que foge à realidade de todo o cosmo, né? Então, a doutrina da graça, ela é realmente subversiva. Ela tem esses aspectos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente vive uma vida em liberdade por causa da graça. Como a gente caminha nessa direção. E junto a isso, como a gente consegue tomar uma posição contra o legalismo. Que é esse apego às normas, esse apego à lei, esse apego à religiosidade, que a graça é tão confrontadora. Então, dito isso, pode passar um para mim, Laura, por favor. Ô Vitor, você pode pegar o controlinho para mim? O Ale vai pegar ali, ó. Então, uma vida em liberdade, também em contraposto a essa nossa liberdade do legalismo. Se durante o nosso tempo aqui, alguma coisa que seja controlada, a gente consiga caminhar bem, a não ser que o teto saia das nossas cabeças, eu peço que você se concentre realmente
que a gente foque aqui nesse tempo que a gente está tendo aqui, para que nada externo possa nos tirar a atenção durante essa manhã aqui. Ainda que seja difícil. Quando a gente teve a abolição da escravatura, tanto aqui no Brasil, mas também em outros países da América, aconteceu algo curioso, que foi o quê? Esses escravos, esses negros que eram libertados, eles, ao saírem daquelas cercas ali dos seus senhores, eles lidavam com uma grande tensão, que é o quê? Como agora eu vou viver livre se a minha história toda está ligada a uma vida de escravidão? Como eu vou lidar com uma vida livre, sendo que o meu entendimento, a minha cosmovisão, ela foi moldada diante de uma vida em escravidão? E isso, a gente, estudando história, a gente vai vendo isso aos montes. E hoje ainda, no nosso contexto, a gente vê resultados disso. Haja vista o número imenso de favelas que a gente tem no Brasil, que são frutos desse direcionamento de descendentes de escravos para as periferias das grandes cidades. É lógico que hoje, qualquer tipo de reparação histórica ela é totalmente tola, e a gente ouve muito falar sobre isso. Mas essa realidade que se aconteceu ali no final do século XIX, ali, com a abolição, isso era fato. Os escravos saíam daquele ambiente de escravidão e agora no ambiente de liberdade eles ficavam perdidos. E com a gente é um tanto quanto semelhante. Todos nós aqui éramos escravos nos delitos e pecados. E cada um aqui sabe do que era escravo. Mas na hora que a gente é livre, tornado livre por meio pela fé, por causa da graça, a gente se depara com uma realidade onde eu olho e eu não vejo mais cercas ao meu redor. E agora, o que eu faço com essa liberdade? Para onde eu caminho? E eu não sei você, mas eu já tive esses questionamentos. Quando eu conheci Jesus de fato. Agora não era mais o Jonatas que cresceu na igreja, que todo mundo conhecia. Não, agora era o Jonatas que tem a sua própria fé e que agora tem que lidar com os desafios de uma vida real nesse mundo caído, mas debaixo da graça. Só aconteceu comigo isso? Acho que não. E a gente, ao longo do nosso tempo aqui, alguns textos, a gente vai se colocando isso. É muito fácil, quando a gente se encontra com Jesus, a gente fazer aquele seguinte questionamento. O que eu posso agora e o que eu não posso? Eu posso isso? Eu não posso isso? São questionamentos que a gente às vezes faz quando a gente se converte. Agora eu sou cristão. Agora, o que eu posso fazer e o que eu não posso? E um entendimento claro que a gente vai começar aqui é olhando para a palavra de Deus. Jesus diz lá em João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A nossa liberdade, ela depende do Filho de Deus. E ele nos diz que se ele nos libertar, nós de fato somos livres. Isso é um fato. Só que logo já vem aquele questionamento, Jonatas, mas calma lá, ó, livre, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Não pode falar muito de liberdade. Por quê? Porque vai que alguém usa essa liberdade aí de forma errada. A gente tem que cuidar. E até então, talvez a nossa indagação, ela tem a sua base. É importante a gente levar isso em conta. Só que a liberdade aqui, como o John MacArthur fala, a liberdade em Cristo, ela não é liberdade para o pecado, mas liberdade do pecado. Então, quando a gente está falando de liberdade, em todos os momentos, você tem que ter esse entendimento que a tua liberdade é uma liberdade do pecado. Então, qualquer questionamento que a gente faça, de alguma forma, com esse cuidado, ainda que ele faça sentido, a liberdade que a palavra do Senhor vai falar o tempo todo é uma liberdade do pecado. Isso não tem para onde fugir. 1 Pedro nos diz, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. E isso é algo que a gente tem que trazer à nossa memória sempre. A minha liberdade é uma liberdade que ela se volta para Deus.
Só que a gente tem um adversário. E ele sabe que somos livres. Mas ele odeia isso. Ele faz tudo o que está em seu poder para nos manter presos à vergonha, à culpa, à ignorância e à intimidação. Talvez você não tenha muito problema com uma culpa. Mas você é alguém que vive intimidado. Com qualquer coisa. Se você vai tocar naquilo, aquilo te intimida. Você talvez o teu problema seja a ignorância. Talvez o teu problema seja a vergonha. E Satanás, ele quer nos manter nisso. Mantenha-se culpado, mantenha-se em vergonha, mantenha-se na ignorância, mantenha-se intimidado. Porque isso é uma forma da gente viver uma vida totalmente ainda em escravidão. Só que para a gente conceituar a ideia de liberdade, a gente precisa voltar ao entendimento de que nós éramos escravos, estávamos presos. E aqui, eu queria convidar você a abrir tua Bíblia lá em Romanos 3. Versículo 10. Até o 20. Diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que o faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. O veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, o primeiro ponto a gente trazer aqui é que todos nós nascemos escravos do pecado. Davi vai falar, em pecado concebeu minha mãe, me concebeu a minha mãe. Isso é um fato. Não tem para onde a gente fugir. E o primeiro passo para a gente viver a liberdade é reconhecer que nós éramos escravos. Mas Paulo ali, ao longo da sua carta aos Romanos, e se apresentando ali àquela igreja que não o conhecia muito, ele vai pontuar e ele vai estabelecer essa base doutrinária muito sólida, porque ele precisava se apresentar como um verdadeiro apóstolo de Cristo, alguém que realmente entendia e conhecia o Evangelho. E a continuação do capítulo 3. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mas agora ele fala que manifestou a justiça de Deus. Aqueles que estavam vivendo nessa vida totalmente separada do Senhor, debaixo da lei, agora uma justiça plena se manifestou. Cristo nos libertou. Então, o próprio Deus encarnado, ele nos dá essa verdadeira e real liberdade. Não dá para a gente viver como escravo mais, sendo livre. Isso é algo que a gente não pode, são duas coisas totalmente opostas, que se a gente investir numa vida
de escravo, sendo que eu já tenho o meu papel de alforria aqui, eu já fui abolido, não faz sentido. Só que, como a gente falou no início, é difícil a gente sair dessas cercanias e se deparar com esse mundo e entender agora como é que eu vivo essa liberdade. Então a gente tem que pontuar o que é então a vida em liberdade. E aqui, não sei quem já teve a experiência de andar num balão assim, normalmente ele sobe e desce e ele seguia ali nas direções conforme o vento. Mas você tem alguém controlando ali, né? O quanto de ar está entrando, eu diminuo a chama, aumento. Só que essa liberdade aqui, ela é uma liberdade controlada, onde alguém que conhece muito mais de um balão guia aquilo para você. Porque se dependesse da gente, aquele balão ia ser igual esse aqui, ó. Quem lembra dessa história aqui? O famoso padre do balão. Alguém lembra? Faz um tempinho essa história já. O nome dele acho que era Aderli. É um padre que ele era um pároco lá acho que era Paranaguá, e ele teve uma brilhante ideia de trazer atenção para os caminhoneiros lá que frequentavam a paróquia dele, lá a região dele. Ele falou, eu vou de balão, né, unir um monte de balão de festa e vou para, acho que era Dourados. Ou seja, ele ia para um lado, só que o que aconteceu com ele foi que o vento o levou para o litoral. E, infelizmente, o padre morreu. Caiu no mar. E ele foi encontrado 3 meses depois. Na verdade, o balão foi encontrado algumas semanas depois em Santa Catarina. E o corpo dele foi encontrado em Maricá, no Rio de Janeiro. Então, assim, ele tentou uma empreitada assim, bem arriscada, para não dizer tola mesmo. E ele acabou usando da liberdade, uma liberdade que era totalmente tola. Só que a liberdade que Cristo nos apresenta, que Paulo vai escrever ali na sua carta aos Romanos, é uma liberdade que não é uma liberdade jogada ao léu e você faz o que você quiser. Por quê? Porque isso para nós é ruim. Nós sofremos dano, imenso dano quando isso acontece. E ninguém aqui quer ser como o padre Aderli. A gente não quer ser colocado num ambiente onde a gente não tem controle algum. E as direções são guiadas por aquilo que nós achamos. Porque quando você lê as reportagens e você vê as matérias, né? Eu não sei como é que alguém deixou esse padrinho sair, né? Mas tá lá, ele saindo, todo mundo, vai lá. Olha o tanto de gente dando tchau para ele aqui. Acho que ninguém gostava do padre, eu acho. E aí ele vai e é guiado dessa forma. Só que eu queria que você abrisse lá em Romanos 6 para a gente ver aquilo que Paulo pontua ali na sua carta. E a gente vai tentar tirar, nessa primeira parte, 4 direcionamentos aí, que Paulo vai falar nesse trecho, e depois a gente vai ver alguns exemplos desses pontos que ele nos coloca. Só que o primeiro ponto é que Paulo ele faz algumas perguntas. Romanos 6, de 1 a 3. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Quais as minhas atitudes em relação à liberdade? Será que eu estou temendo a minha liberdade? Será que eu estou usufruindo de forma totalmente tola a minha liberdade? Como eu estou lidando com a minha liberdade? E aí Paulo, depois dessa pergunta, uma espécie de pergunta retórica, ele começa então a responder isso tudo no decorrer da passagem aí. Versículo
do versículo 4 até o 7, olha o que ele diz. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. A primeira característica que a gente vai vendo aí, como Paulo do que Paulo fala acerca da liberdade, é que a liberdade ela está relacionada a uma identificação com Cristo. Eu me identifico com Cristo na sua morte, consequentemente na sua ressurreição. Eu estou identificado com o meu Cristo. Assim como ele morreu, eu também morro para mim mesmo. Eu também me deixo de lado. Me coloco no meu cantinho, porque eu quero estar identificado com ele na sua morte. Só que a gente insiste em querer ficar vivo, em querer manter o nosso eu agindo em meio a situações. E seja quais tipos de situações que a gente tem aqui dentro. Mas, normalmente, esse eu ele dá uma ressuscitada. E ele põe em prática ali as suas demandas. Só que Paulo continua. Então, se essa minha atitude em relação à liberdade, a primeira tem que ser a identificação com Cristo. 8 a 10. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E aqui a gente tem uma esperança de vida. Só que não uma vida aqui, nesse plano terreno, mas uma vida plena, uma vida eterna. E essa esperança, ela tem que guiar a nossa vida em liberdade. Sabendo que a minha esperança não está focada nesse mundo terreno, mas ela está focada lá na eternidade. Porque se a nossa vida, se é para esta vida que nós apenas vivemos, que Paulo vai falar também, nós somos os mais dignos de pena. Se a nossa vida se resume a acordar, trabalhar de novo, e de ganhar dinheiro, aí chega dia 5, chega dia 20, chega dia 5, por que vale a vida? E isso aqui não é nenhum pensamento franciscano de vamos ir para os montes e esquecer todo o dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Mas é que a gente coloque a nossa esperança em algo que é para além desse mundo, para além desse plano terreno. A nossa vida aqui, de que vale se é só para isso? Então, a esperança de vida, ela guia essa liberdade. Ela dá também esse direcionamento para que a gente olhe ali a eternidade que está logo ali. Mas Paulo continua. 11 e 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Uma boa percepção sobre mim, para que eu consiga considerar os pecados, para que eu consiga perceber quem eu sou, vai me ajudar a eu lidar com a minha liberdade. Uma vez que eu entendo que eu sou sujo, que eu sou pecador, que eu sou mau, que os meus desejos eles estão corrompidos e que o Senhor precisa ajustar a bússola do meu desejo para que então eu direcione ela no caminho que eu necessito. Enquanto isso não acontece, eu preciso perceber que isso é quem eu sou. Porque se eu não percebo isso em mim, a chance de eu ter uma visão elevada sobre mim mesmo, e eu começar a olhar para mim, entender que eu sou forte, que eu consigo lidar com as coisas, e que eu posso ser livre por mim mesmo, é muito grande. Só que quando eu tenho uma boa percepção sobre mim, considero os meus pecados, considero a minha condição, eu vou perceber que os meus desejos estão corrompidos e que eu preciso
me apartar disso. E o último ponto desse trecho, 13 a 14. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aqui Paulo fala que uma vida em liberdade segura é uma vida de oferta a Deus. Paulo, ele sempre vai demonstrar que não adianta nada você tirar algo e não colocar nada no lugar. Ele vai fazer a mesma coisa lá em Efésios 5, quando ele fala não se embriagar com vinho, mas antes encham-se do Espírito. Eu preciso colocar algo no lugar. O que ele está falando aqui, eu me ofereço para algo. Vocês ofereciam o corpo de vocês às mais variadas opções da vida. Mas agora vocês ofereçam o corpo de vocês ao Senhor. Entreguem o corpo de vocês a Ele, como sacrifício vivo. E a gente precisa ter esse entendimento, para que a nossa vida em liberdade ela seja uma vida realmente que agrade ao Senhor, da qual a gente possa entregar por completo e entender que o Senhor é quem guia a minha liberdade. Só que eu queria trazer alguns exemplos que a própria palavra vai nos dando, de alguns homens e mulheres que demonstraram isso. E o primeiro é o nosso amigo Pedro. Pedro, como alguém que foi identificado com Cristo. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá. E o acompanhará. Opa, peraí que eu tô aqui no... Deixa eu ler aqui. Vou começar de novo. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá. E o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Isso aqui é uma nova conversa que Jesus tem com Pedro. Naquela conhecidas perguntas acerca se Pedro amava realmente Jesus. E agora Jesus está indicando para ele, Pedro, agora você vai se identificar comigo a tal ponto que, lá na frente vai acontecer um negócio. E você, que tanto falou, mas não sabia nada do que estava falando, agora você vai cumprir isso. E é o que a história da igreja, né, a gente tem os relatos de que Pedro, de fato, foi tão identificado que ele morreu numa cruz, assim como Jesus. Só que o seu pedido foi para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Então, Pedro é alguém que se identificou com Cristo. Aquele que se identificava com a sua nação, se identificava com o seu nacionalismo, agora ele entende que a sua identificação está em Jesus. E se a gente tem Pedro como exemplo de identificado com Cristo, a gente vai ter Marta como alguém que tinha uma esperança nessa nova vida em Cristo. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Desculpa. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aquela Marta, que era toda cheia de afazeres e ansiosa, agora ela ali diante da morte do irmão, ainda que ela estivesse triste, ainda que tivesse ela falado para o Senhor, Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido, ela demonstra aqui uma fé naquilo que iria acontecer com o irmão dela no último dia. Ainda que Jesus, e a gente vai ver os relatos, Jesus realmente ressuscita Lázaro ali no corpo físico, mas Lázaro morreu depois. Isso aconteceu. Mas Marta demonstra essa esperança
que ela via no Filho de Deus, que estava ali na frente dela. Então, essa vida de esperança, ela também nos conduz numa vida plena em liberdade. E Marta é um exemplo disso. E aqui a gente tem um outro exemplo. Alguém que teve uma percepção correta sobre si. E que, talvez se a gente ler esse texto rapidamente, a gente fica um pouco confuso. Como assim? Mas a palavra de Deus, ela nos diz que um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O ladrão da cruz é um bom exemplo para nós de uma boa percepção acerca de si próprio e acerca de quem é Jesus. Porque ele faz essa análise. Eu sou mau, não mereço, me premi. Porque se você ver a sequência da frase, ela é essa. Eu merecia estar aqui. Eu não mereço o teu favor. Eu sou mau. Mas lembra de mim. E essa deve ser a nossa direção em relação na nossa vida de liberdade. Todos os dias a gente acordar, a gente vai falar, Senhor, eu não mereço nem ter acordado aqui. Eu não mereço nem ter levantado. Mas, Senhor, me dê sua graça. Me dê o teu favor, imerecido. Me ajuda a ser guiado durante esse dia. Porque o que eu sou mau. Eu não mereço nada. Mas deixa eu entrar no teu reino. Lembra-te de mim. E isso às vezes a gente lê isso ainda hoje, talvez depois de tanto tempo de caminhada com Deus, e às vezes a gente tem dificuldade às vezes para a gente fazer ter esse entendimento. Ou só eu que tenho, às vezes? Não, preciso fazer alguma coisa, mas eu não quero ser como o ladrão da cruz, que só reconheceu que era mal. Então, o que eu posso fazer? Se eu me amar mais? E aí ele não faz nada. Entendeu? E aqui, a gente vê o nosso último exemplo para fazer a correlação lá com o que Paulo falou. E a gente tem uma viúva que ofertou tudo. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam-se ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si e os discípulos, Jesus declarou, afirma-lhes que aquela viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A nossa liberdade está em a gente ter a liberdade de entregar tudo. Não é 10%. É você entregar aquilo que o Senhor colocar no teu coração. E se isso for 90%, amém. Só que o mais curioso é que não existe nada não existe uma moeda de troca. E a gente, graças a Deus, está numa igreja onde sempre foi deixado claro. A nossa oferta ao Senhor é uma oferta do coração. Pode ser que às vezes a gente ganhe mais, ganhe menos, mas isso não está relacionado ao tanto que eu entrego. Mas eu sou livre para entregar tudo a Ele e Ele sabe bem qual é o meu tudo. Isso é o grande ponto. Eu não preciso de alguém marcando para mim aquilo que eu faço, o que eu não faço, o quanto eu entreguei, o quanto eu não entreguei. É lógico. Às vezes a gente, eu estou dando tudo. E às vezes o teu tudo não é tudo. E talvez em algum momento Deus vai colocar alguém para te falar isso. Talvez eu gasto muito com fast food, assino todos os canais de filmes,
mas eu não entrego o meu tudo para o Senhor. E de novo, o Senhor não está falando de quantidade. Ele não está falando de números exatos. Ele está falando de coração. Aquela viúva, o Senhor que conhecia, que examinava os corações, ele olha e fala assim, essa viúva entregou tudo. Então uma vida de oferta, ela nos ajuda a olhar e entender como eu devo viver minha vida em liberdade. Então, entendendo que eu preciso ser identificado com Cristo na minha vida de liberdade, que eu preciso ter uma esperança, que eu preciso ter uma boa percepção sobre mim mesmo, que eu preciso entregar tudo, a gente talvez comece a perceber que uma vida em liberdade talvez não era tanto aquilo que eu imaginava. Talvez uma vida em liberdade, talvez não, uma vida em liberdade é aquilo que Paulo está deixando claro aqui na sua carta. Mas o mesmo apóstolo Paulo, por que Paulo, o apóstolo Paulo, que era livre, ele voltou a ser escravo? E então a gente responde essa questão depois do intervalo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, desculpa minha entonação aí, ficou meio fora, né? Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo está vindo de uma defesa acerca da relação dele com aquilo que era vendido ali na cidade de Corinto, né? A comida sacrificada aos ídolos, todo aquele ambiente ali de muita idolatria. E ele está explicando e ele está pontuando como deveria ser a relação daqueles homens, daquelas mulheres ali de Corinto, com essas questões que não eram o primário, mas que aquelas pessoas estavam colocando como algo primário, mas como eles deveriam lidar com aquilo. E aí, e esse não é o ponto da aula, né? A gente não vai entrar nesses pormenores do que ele fala acerca da comida sacrificada aos ídolos, mas o ponto é que agora tem uma nova forma de escravidão debaixo da graça. E isso é fantástico de Paulo fazer, porque ele está usando essas terminologias, esses nomes, que para nós já deveria ser muito fantástico e muito profundo e maravilhoso. Mas imagina para aquele cristão do primeiro século que tinha isso ali claramente nítido para ele. Para a gente tem que fazer uma forcinha um pouco mais, uma vez que a gente não vive numa realidade escrachada do que é escravidão e do que não é e tudo mais. Então, o ponto da escravidão dele agora, ela está relacionada a uma lei maior. Porque agora ele se coloca como um escravo de todos. Aquele que era livre. E ele vai explicar o porquê. Ele vai dando as questões para ele, para os judeus, para os que estão debaixo da lei, para os que não estão debaixo da lei, para os que estão fracos. Eu me torno tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Só que ele fala que tem uma lei que o guia, no versículo 21. Embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo. E o que é a lei de Cristo? Ame a Deus e ame ao próximo. Nisto se resume a lei. É o que Jesus vai falar em Mateus 22. No mesmo cenário lá da viúva pobre também. No mesmo ambiente. Ele está dentro do templo, falando ali com os seus defratores ali.
num longo discurso, e uma das perguntas Senhor, qual é o maior mandamento? E aí Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e dos profetas. Então, Paulo, ele está se utilizando e ele está trazendo aqui qual é a lei que agora deveria guiar os cristãos convertidos ali. Aqueles que eram judaizantes, aqueles que não eram. Agora, essa é a lei de Cristo. É essa que a gente precisa seguir. Nisto se resume a lei. Paulo está mostrando para nós que agora a lei de Cristo está relacionada a 2 fatores: o meu amor a Deus e o meu amor aos outros. E se a gente parar para analisar, toda a nossa realidade de vida, ela está relacionada a isso. A maioria dos meus pecados, tanto quanto ofendem a Deus, eles ofendem pessoas. Às vezes, quando eu grito com minha esposa, quando eu grito com os meus filhos, quando eu grito com os meus pais, quando eu grito com o meu esposo, quando eu faço algum tipo de esquema no meu trabalho, quando eu estou invejando alguém, vários tipos de pecados que diretamente afetam pessoas. Só que quando eu perco isso de vista, eu começo então a entrar, e aqui a gente vai mudando um pouco o nosso foco, a gente começa a fazer e ser como aqueles homens que estavam fazendo esses questionamentos para Jesus ali no templo, a gente começa a agir como eles. Porque aqueles homens, aqueles líderes religiosos, aqueles mestres, eles conheciam muito da lei, mas eles não sabiam nada da prática. Eles conheciam muito da lei, mas eles rechaçavam, eles deixavam de lado todas as pessoas que não para eles não poderia dar algum tipo de ganho. Eles apareciam, eles subiam nos palanques, eles falavam bonito, eles faziam pouco caso daqueles que eram considerados pecadores. Eles se exaltavam. E não tem como eu conseguir cumprir a lei de Cristo tendo esse tipo de padrão, esse tipo de conduta. Por quê? Porque senão eu vou começar a olhar para cada pessoa e fazer o meu óculos aqui da análise, né, do julgamento, ele vai ficar colocando e pontuando essa pessoa, qual é o nível de filiação que eu tenho que ter com ela, qual é o nível de intimidade que eu tenho que ter com ela. E isso vai gerando na gente um afastamento. Eu começo a ficar só com os meus, só com aqueles que são iguais. E eu queria trazer um exemplo. Há um tempo atrás a gente passou um filme para a galera dos jovens. Esse filme chamado Jesus Revolution. É um filme do ano passado e ele conta a história de como o evangelho alcançou muitas pessoas na época da Revolução Sexual, lá nos anos 60 nos Estados Unidos. Final dos anos 60, começo dos anos 70. Então ali, naquela época do corpo livre, de muita prostituição, drogas, e isso acontecia aos montes, era algo as pessoas buscando essa liberdade, elas começaram a se tornar escravas. E esse filme aqui conta a história de basicamente 3 líderes que investiram nessas pessoas nessa época. E esse pastor de cabeça branca aí, ele é alguém que tinha uma igreja comum, uma igreja que estava acabando, e a sua filha, pai, a gente precisa fazer alguma coisa. Então ele conhece esses 2 rapazes aí, e o filme ele vai desenrolar isso, como eles começam a abrir as portas para essas pessoas que eram consideradas diferentes, que eram consideradas opostas a uma realidade de igreja. Dessa história saíram 3 igrejas. Algumas a gente já ouviu falar, que é a Vineyard, que é aquela das músicas que a gente canta aqui no nosso louvor, muitas delas.
a Igreja do Calvário, tem igrejas aqui no Brasil, e uma outra igreja que agora não vou lembrar, acho que é a Igreja Videira, que também tem aqui no Brasil. E o filme, lógico, vai ter os seus defeitos, eles mostram os erros, mas eles precisaram sair do pedestal e talvez perder alguns que não queriam sair do pedestal, mas por amor aos outros. Por amor àqueles que ainda não conheciam a Cristo. E isso é difícil para a gente. Só que interessante que na hora que eu fui procurar um pouco da história, e na verdade eu tive uma aula de história recentemente, eu e o Matheus, a gente viu que aconteceu um Jesus Revolution aqui nessa igreja. Porque algum tempo atrás, uns jovens, né, Cristina, numa escola, eles começaram a olhar para o evangelho e falar assim, a gente precisa proclamar isso. A gente precisa começar a falar disso. E a gente precisa, então, compartilhar disso. E essa igreja aqui, ela é fruto de alguém, de pessoas que, saindo de uma religiosidade, abriram espaço para um movimento de jovens, um tanto inconsequentes para a época, que se uniam numa escola de samba, mas que não levaram isso em conta, e agora nós vamos alcançar jovens para Cristo. E aí, guiados pelo pastor Ari, ali na direção, eles deram uma caminhada. E hoje, se você está nessa igreja sentado nesse banco, você é fruto disso. E tantas outras milhares de pessoas que passaram por essa igreja são frutos de jovens lá atrás que demonstraram uma atitude de falar: não vão deixar a gente se reunir naquela igreja? Tudo bem, a gente vai fazer do nosso jeito. Mas a gente vai continuar o nosso trabalho. Eu até tentei pegar uma foto lá do clube, lá, mas eu não encontrei. Mas aqui é a construção da igreja, porque a coisa foi crescendo. E a gente está na continuação disso. Certo, pastor Iri? A continuação está rolando, você faz parte disso. Só que, olha só como é curioso. Da mesma forma que nós podemos ser os jovens radicais que vão contra esse sistema montado e que não permite jovens numa igreja, nós podemos ser daqui a pouco os velhos que não permitem que novos jovens entrem na igreja. Porque todos nós, em algum momento, somos um tanto legalistas, todos nós, em algum momento, somos antinomistas ou libertinos. E o antinomista é aquele que vive sem lei. Só que tanto o legalismo e as normas, eles não conseguem cumprir a lei de Cristo. Da mesma forma, o antinomista e o libertino, ele também não consegue cumprir a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo ela é única. E ela é cumprida por aqueles que entendem que devem seguir o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. Se não for assim, se for qualquer outra opção que não seja essa, seja um caminho ali mais à direita, mais à esquerda ali, a gente vai cair no erro. Porque Jesus Cristo, ele é sobreposto a qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de caminho, qualquer tipo de relação. Por quê? Porque ele diz, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. As normas e o legalismo não são o caminho. A vida libertina e a vida antinomista não é o caminho também. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Mas como então a gente toma uma posição correta contra o legalismo? Como a gente se guia diretamente, então, de forma certeira contra esse legalismo? E aqui, eu quero que a gente faça uma força, tanto os mais jovens como os mais velhos, para a gente sair do nosso pedestal, seja se você está mais alinhado ao pedestal do legalismo, seja se você está mais alinhado ao pedestal do antinomismo. Nós precisamos olhar e voltar para a lei de Cristo. Só que para tomar uma posição correta contra o legalismo, eu preciso compreendê-lo. E aí eu queria que você abrisse lá em Gálatas 1, de 6 em diante. Alguma questão até aqui? Algum comentário? Eu sei que é difícil a gente fazer os comentários nesse ambiente mais amplo.
Então, estou entendendo que, espero que está ficando tudo claro. Vou pedir para o Elias, ser o leitor da vez aí, por favor. Obrigado. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou outro anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Até o 10, né? Isso. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Obrigado. Essa carta de Paulo aos Gálatas, ela vai caminhar numa exortação àqueles novos cristãos que estavam começando a ouvir alguns outros pregadores, líderes ali, que estavam falando que eles teriam que, vocês conheceram Jesus, mas precisa de uma coisinha a mais. Não é só Cristo, precisa ter, você precisa ser circuncidado. Ok? Só isso, só Jesus, não dá. Então, ele vai fazer uma defesa da suficiência de Cristo e da graça. Vocês precisam da graça. Então, o legalismo ali, essa adição de cumprimentos de normas, elas pervertem, elas deturpam a verdade. E elas dão uma adição ali ao texto. Elas dão algo além daquilo que nós necessitamos. Dois, de 1 a 9, pode ir. Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro e o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os outros gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia... Não, até o 9. Tá, obrigado. desculpa. Então agora,
a gente vai ver que o legalismo ele também é uma perseguição eclesiástica. É alguém correndo atrás de alguém, falando, você tem que cumprir isso aqui. Porque é o que aconteceu com Tito. Então, Tito, muitos ali dos judeus, Tito sendo grego, não sendo um judeu, estavam querendo que Tito se circuncidasse. Que ele fizesse aquela prática judaica. Só que Paulo falou assim, não, isso não precisa. Não é necessário. E Paulo ele vai dando o relato de como a autoridade dele vinha do próprio Cristo. E ele poderia ir contra aqueles que estavam espreitando ele, querendo escravizá-lo. E ele também estava tendo a condição de ir até aqueles que eram os incircuncisos. E a minha função é ir aos gentios, aqueles que não são da lei. Assim como Pedro vai com aqueles que são da lei. E a gente não vai apresentar a lei, a gente vai apresentar Cristo. Então, muitas vezes a gente coloca coisas para que outros cumpram essas adições, essas questões, e às vezes isso fica no nosso pé. Né? A gente fica sendo perseguido por essas normas que muitas vezes não são colocadas para serem cumpridas. Isso espreita e escraviza aqueles que são dessa graça subversiva, dessa graça que é contra o próprio sistema de lei. Então, isso ocorre. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Obrigado. Olha o que está acontecendo aqui. Está acontecendo uma briga. Lá no Imperial a gente chama de treta. Então, está tendo isso ali entre o Paulo e Pedro. Eles estão lidando com isso. Quando Paulo vê Pedro sendo hipócrita, você diz para os judeus que eles eles não têm que continuar na lei, só que na hora que você está com os gentios, você faz os gentios viverem como a lei. Você come com eles na hora que ninguém está vendo, mas só foi chegar os judeus lá do seu grupinho, você se afastou. E a gente vê que Pedro é muito semelhante a nós. Porque é difícil, e a gente vai ver que Pedro mesmo fala isso lá na visão que ele tem. Quando ele tem a visão do que era para comer e do que não era. Não é algo simples. Pedro aqui ainda, essa carta aqui é uma das primeiras de Paulo. Então, Pedro também está nesse processo de amadurecimento. Só que nós precisamos e necessitamos entender que quando a gente vive uma vida de legalismo, a gente está falando de uma vida de hipocrisia. Se a gente tiver isso, a gente não vai conseguir sentar na mesa com aqueles que são os marginalizados, assim como Jesus fazia. E o banquete lá de Mateus 22 vai ficar muito distante da gente. Porque ali no banquete, Jesus abre o banquete para quem? Para aqueles que estavam aonde? Na rua, nas esquinas. E assim, é ruim a gente ficar dando às vezes exemplos pessoais, mas esse aqui eu acho que é válido, porque quando a gente foi para Cracolândia e a gente tinha que comer lá uma vez, almoçar com eles, não é simples, não é fácil você sentar ali do lado de um monte de gente cheirando mal, totalmente fora de si, e você ficar bem, confortável. E você conseguir ter a plena percepção de que aquelas pessoas ali são imagem e semelhança de Deus. Só que estão deturpadas pelo pecado. Isso não é algo simples. Só que,
se eu não investir num hábito espiritual, eu nunca vou sair do meu pedestal. Eu sempre vou continuar no meu clube, no meu grupinho, falando para as outras pessoas, vocês não precisam cumprir lei, não precisam cumprir regras e tal, só que eu continuo aqui. Não saio da minha zona de conforto. Não vou até onde estão os necessitados. E aqui, necessitados, não faço menção apenas essa questão da pobreza, mas a questão dos doentes, a questão dos abatidos, a questão dos que não têm força, dos mais idosos, então, dos mais novos, que muitas vezes são necessitados, daqueles que estão escravizados pelo pecado. Realmente é difícil. Você sentar com alguém que talvez você está falando a mesma coisa há anos e anos, e aquela pessoa não te dá ouvido. Só que a gente foi chamado a fazer isso. A gente não pode mentir e enganar para preservar uma pseudo-aparência, sendo que Jesus já quebrou essa aparência. Então, uma vez compreendido, a gente precisa enxotar do nosso meio o legalismo. Não pode existir legalismo no nosso meio. E aqui legalismo não entendo como tradições, não entendo como questões de liturgia, mas entenda como normas e práticas que, se não feitas, me deixam mais distante de Deus. Se nós estamos num culto num dia onde só tocam hinos, nós estamos mais espiritualizados. Se nós estamos num culto onde só tocam músicas pós-2010, nós estamos menos espiritualizados. Não, nós temos que estar num culto onde toquem músicas que exaltam o nome de Deus. Declaram que Ele é o Senhor sobre toda a história, sobre toda a terra. Se talvez é uma música que eu não conheço tanto, eu reflito na letra. Porque o culto, ele não é para mim. O culto é para o Senhor. O culto dos fariseus eram para eles. Agora, o culto daqueles que vivem debaixo da graça é inteiramente para o Senhor. Então, a gente tem que tirar isso. Só que lembra que a gente falou no início? Não adianta nada eu tirar algo sem eu colocar outra coisa no lugar. E a gente vai chegando no final. Substituição pela lei do amor. Você pode ler de novo, Elias, por favor? Texto? Isso, 13 e 15. Oh, desculpa. 5. 5, 13 a 15. 13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. O que voltou aqui? Novamente, uma lei mais elevada. E agora, a lei de Cristo, a gente vai dar o nome de lei do amor. E essa lei do amor, ela implica no quê? Ela implica eu olhe para os meus irmãos e eu consiga conviver bem com eles, se em alguma coisa secundária eu não estou alinhado com eles. E aqui, eu coloquei esse tribalzinho aqui, porque a gente sabe que ainda essa questão, né, de tatuagens e coisas correlatas, muitas vezes são coisas que a gente lida com isso. Isso aqui é só um exemplo. Mas eu lembro de uma história onde uma pessoa chegou para alguém e falou assim, eu quero fazer uma tatuagem. Uma pessoa mais velha. Aí essa pessoa mais velha falou assim, eu acho que você não deve fazer. Aí o que essa pessoa mais nova fez? Ela falou assim, eu vou... Tá bom. Aí ela pergunta uma outra pessoa. Eu queria fazer uma tatuagem. O que você acha? Acho que não tem problema nenhum. Então eu vou fazer. E qual a grande questão aqui? A grande questão aqui é que quando a gente está debaixo da lei do amor, a gente via, e é lógico, né? Talvez o Jonas talvez é muito utópico. Mas eu leio isso aqui e eu entendo que é assim que a gente deveria agir. Num ponto onde eu chego em alguém, eu falo, estou pensando em fazer uma tatuagem. E a pessoa chega e fala assim, não faça. Eu vou falar, tá bom, eu não vou fazer.
Aí a outra pessoa, quer saber, quem vai fazer sou eu. Não, então não faça. E no final os dois fazem a tatuagem, ou os dois não fazem a tatuagem. Porque no final, a questão não é a tatuagem. A questão é a aplicação da lei do amor. Porque eu pego aquilo que eu acho que é correto ou não, ainda que não esteja descrito, eu pego aquilo e eu vou abrir mão daquilo por causa da lei do amor, que é o que Paulo também vai falar no próprio em 1 Coríntios ali, 9, ali, 10 e toda aquela parte quando ele fala em relação ao quê? Os mais fracos. Porque às vezes o mais fraco é aquele que quer fazer a tatuagem. Mas às vezes o mais fraco é aquele que não quer que faça a tatuagem. E o que vai sobrepor a isso? O que vai sobrepor a isso é o meu discernimento, e a gente é o segundo ponto, e o meu entendimento em relação ao meu amor ao outro. Se eu tenho alguém que vai olhar para aquilo e vai falar assim, cara, eu acho que você não deveria fazer. E eu tenho uma conversa sadia, uma conversa boa, aquilo gera mais intimidade, gera mais comunhão, eu abro mão do meu tribal, não tem problema nenhum. Eu nem gosto de tatuagem tribal, mas tudo bem. Só que isso só vai se dar em uma vida pelo Espírito. Gálatas 5, 16 e 18. 16 a 18? Isso. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. E talvez você, até o momento, esteja achando muito subjetivo toda essa questão, tudo aquilo que a gente tem falado aqui. Mas eu tenho que te falar que Paulo aqui, se a gente lê de imediato, ele parece subjetivo. Porque o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer, vocês, agora eu digo para vocês, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Por quê? Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Elas estão em choque. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ou seja, o que me guia para viver debaixo dessa nova lei de Cristo, que é a lei do amor, é uma vida pelo Espírito. Só que aí a gente poderia perguntar, e eu acho que os Gálatas fizeram essa pergunta, Paulo, como é que a gente vive pelo Espírito? Sabe, ele escreveu ali a carta toda, já está no finalzinho, ele deu o grande finale ali, explicou, ele vai fazer só as ponderações finais, os 6, e aí ele, mas tá, como é que eu vivo? Qual são o manual? Mas eu já falei tudo aqui, o que era contrário, o que vocês não deveriam fazer, porque é ruim o legalismo e tudo mais. Tá, mas como é que é viver pelo Espírito? Aí ele continua, por quê? Ele não vai falar o como. Ele vai falar agora os resultados. Porque ele vai dizer, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já adverti antes, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo aqui é genial, porque ele está mostrando qual é o resultado de uma vida que não seja debaixo da lei do amor, guiada pelo Espírito. Não se preocupa em como você vai viver isso. Quais são as diretrizes, quais são as cercas que você tem que colocar. Igual os judeus fizeram e criaram um monte de leis no período do silêncio. Se preocupa em quais os resultados que isso está gerando na sua vida.
Se tua vida está sendo uma vida imoral, então não precisa se preocupar se você está vivendo no legalismo, na libertinagem. Você está vivendo uma vida de inveja? Olha só o que foi falado ali. Cara, viva pelo Espírito. Eu preciso dessa busca incessante com o Senhor. Eu preciso ter essa relação com o Senhor. Para que então, esse meu amor a Ele e meu consequente amor ao próximo, ele possa então ser... Desculpa, gente. Ele possa ser então guiado de forma real, de forma inteira, e então a gente vai ter um preenchimento por algo muito maior. Eu sou plenamente satisfeito agora, porque eu vivo pelo Espírito. Aquilo que antes era uma circuncisão física, agora circuncidou o meu coração. Aquilo que antes era externo, agora está no mais profundo do meu ser. Porque o Espírito de Deus habita em mim. E agora eu vivo por Ele. Agora eu sou guiado pelo Espírito Santo. Não é mais apenas uma letra. A gente vai ver lá, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. E a letra ali é o quê? É a lei e os profetas, que Paulo está falando. Aquilo mata. Só que agora o Espírito vivificou vocês. Agora vocês foram plenamente preenchidos. E para finalizar, eu queria... Provavelmente alguns conhecem essa história. Uma vez que eu sou plenamente preenchido, eu entendo que minha vida não é mais minha. E é isso que a gente vê lá. É isso que a gente tem esse entendimento. Eu estou cheio. Eu agora vivo uma vida que agrada ao Senhor. Eu vivo uma vida pela fé. Eu vivo uma vida inteira, uma vida completa. Eu sou plenamente satisfeito. E tudo agora que eu faço não é mais uma busca de uma recompensa. Mas é como os irmãos morávios, eles falavam. E aqui existe uma história desse movimento, um movimento de oração contínua, ali no século XVIII, onde dois irmãos morávios desse movimento, souberam de uma ilha no leste da Índia, onde haviam milhares de escravos ali trabalhando para senhores britânicos, e que eram céticos. E aí eles ficaram sabendo disso, conseguiram entrar em contato e queriam ir até aquela ilha. Para quê? Para poder pregar ali para aqueles escravos, poder falar ali. Só que aquele cético falou, não, nós não queremos isso, eu não quero isso, aqui não. Então o que eles pensaram? Eles tiveram uma ideia. Então, seguinte, nós queremos nos vender a você, para que então nós possamos ir até essa ilha, então nós vamos pregar para esses homens que estão trabalhando ali para você, que estão como teus escravos. Aí não, desse jeito pode. Então eles foram. E aqui, os relatos essa frase é um dos relatos da partida deles ali no porto. E aí eles são perguntados, por quê? Por que vocês estão indo? E a resposta deles foi, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Uma vez que eu fui plenamente preenchido por esse amor que me tomou por completo, não tem como viver uma vida que não seja em recompensa a Ele por aquilo que Ele fez para mim. Só que esse entendimento a gente tem perdido. A gente entende que eu faço para receber uma recompensa. Só que, na verdade, eu faço em recompensa a tudo aquilo que eu já recebi. Eles usaram da sua liberdade para trazer libertação. E é isso, a nossa vida tem que ser em direção a isso. Se a nossa vida de liberdade hoje ela não é usada voltada para trazer libertação, qual é o sentido da gente viver a nossa vida em liberdade? Aí é quando a gente acaba incorrendo em erros que vão se tornar ou legalismo ou libertinagem. Por isso que a gente precisa dessa busca pelo Espírito, para que Ele nos guie.
E aí algumas perguntas. Você é convicto da sua liberdade? Você tem certeza que você foi livre? Você tem algum tipo de dúvida? Ou não, eu sei que eu sou livre. O pecado não mais me domina. Será que você tem continuado escravo de algum pecado? E ainda você não foi totalmente livre? E você conhece a si mesmo. Eu queria que você fizesse essas perguntas para si próprio. O que depende de você e o que depende de Cristo para que essa libertação então ocorra? O que você não tem feito? Porque não adianta, às vezes, a gente colocar tudo, Senhor, me livra e tal, me liberta. Mas só que você não está fazendo a sua parte. E às vezes implica em algumas questões sérias. Talvez ter que baixar a guarda e falar com uma pessoa. Talvez ir numa consulta médica e ter um contato com um profissional da área da saúde em alguma área. Talvez ter que pegar meu carro e sair. Ter que gastar meu dinheiro para conseguir ser liberto disso. Você já se percebeu um legalista em algum momento? E por quê? Não adianta você falar assim, não, já me percebi. Tá, mas por quê? O que estava faltando ali? Você tem buscado agradar aos outros? Tudo o que você faz é pensando no que as pessoas vão falar acerca de si? Se eu estou agindo de uma forma, eu preciso que as pessoas me vejam. Se eu estou agindo de outra, quem está me vendo? Os fariseus faziam isso. Eles subiam nos palanques e oravam em alta voz. Será que você tem julgado ou imposto às pessoas suas opiniões? E julgado aqui é aquele julgamento que Jesus deixa claro, julgando sem perceber a sua trave. É esse discernimento que a gente precisa ter. Eu vou julgar, mas primeiro eu tenho que olhar diante dos meus olhos. Será que eu tenho imposto as minhas opiniões pessoais, aquilo que eu gosto ou aquilo que eu não gosto? E para finalizar, o que você pretende fazer para aperfeiçoar sua liberdade e transmitir aos outros? A gente precisa viver em novidade de vida e fazer com que essa liberdade seja cada vez mais concreta, mais plena e que ela seja efetiva na vida daqueles que estão ao nosso redor. Uma liberdade que é usada para trazer libertação às pessoas. Amém? Antes de orar, queria agradecer a presença da família ali, nossos vizinhos, o Jerônimo, a Vivian e o Leonardo. Depois vocês passam ali, cumprimentem eles. Eles moram aqui nas casas ali em cima e vieram fazer uma visita. Então, deu um boa tarde, né? Chama eles para o culto à noite. Se quiser convidar para almoçar na casa já, não sei. Cadê? Mas pode também, né? Vamos orar? Deus, muito obrigado porque nós estamos podendo voltar a uma das doutrinas que é a base daquilo que nós cremos. Nós vivemos e somos sustentados por essa graça. Nós necessitamos dela diariamente. Nós somos ensinados por ela, assim como o Tito ouviu ali, leu na carta de Paulo. E eu peço que o Senhor nos ajude a ter essa graça como efetiva em nossas vidas. De forma que a gente viva de maneira livre, mas não somente livre para nós mesmos, porque se for assim, essa liberdade está deturpada, mas que ela seja uma liberdade direcionada pelo Senhor, onde nós estamos identificados contigo, onde temos esperança, onde nós vivemos uma vida de oferta total, onde temos uma percepção correta acerca da gente mesmo, acerca do nosso pecado. Nos ajuda a não cair no erro de ser levado pelo legalismo, pela uma vida de apego às normas, as quais vão acabar nos afastando, Pai, daqueles que ainda não te conhecem. Nos ajuda a isso moldar a nossa pregação de forma que a gente fale do teu amor e que, consequentemente, o teu ensino, Pai, a tua graça
direcione essas pessoas, por meio do discipulado, a elas deixarem suas práticas, e não como isso uma condição para que elas venham até ti, e que isso também gere na gente uma percepção da nossa forma de interação, de amor mútuo aqui dentro da igreja, na qual, onde eu abro mão dos meus direitos, eu abro mão das minhas opiniões por amor ao meu próximo, seja em qual lado eu esteja mais pendendo a cair, mas que eu me baseie, que nós estejamos baseados no equilíbrio que o Senhor demonstra no Evangelho, onde a lei que me guia é a lei de Cristo, é a lei do amor, é onde essa me leva para mais perto de Ti e mais longe do pecado. Nos ajuda cada um dos meus irmãos. Nós te agradecemos pela vida de cada um, Pai, e pedimos pelo restante desse dia. Nos guia e nos traz à noite para podermos cultuarmos como um corpo, como uma família, cultuarmos o Senhor, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos.